Programa livre para todos os públicos. Olá, muito boa tarde, eu sou Carla Brazão e esse é o programa Tudo por Elas, esse programa especial da TV Diário para essa semana dedicada a nós, mulheres. Daqui a pouquinho tem Leila Diógenes trazendo muita música para vocês, mas agora tem aquele bate-papo para a gente conhecer e se inspirar em mulheres incríveis. E hoje o tema é de uma relevância incrível para o nosso país, feminismo negro. Para que a gente fala de feminismo negro, é buscando uma igualdade de direitos, igualdade na sociedade, para sermos tratados igual, de igual para igual, independente da cor. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com elas, com a Natália Guimarães, que é uma das idealizadoras do podcast O Acane Oficial. Boa tarde, Natália. Falei certo? Errou só meu nome. Natália Magalhães. Eu falei Guimarães, gente, perdão. Tudo bem. Deixei para ler só o podcast para não errar e acabei errando. Mas, consertando, estamos aqui com a Natália Magalhães. Mas o podcast é esse. O que fala, o que trata o seu podcast? Então, o podcast ele é sobre racismo, de uma forma geral, sobre nossas vivências. Então, sou eu e mais 4 amigos, né? Porque tem um homem e 3 mulheres, e todos de lugares diferentes. Então, eu sou daqui do Ceará, tem um rapaz que é da Bahia, tem 2 pessoas de Criciúma e outra de Curitiba. Então, são todas pessoas negras, e a gente conversa sobre nossa vivência, sobre o que a gente vive e estuda sobre racismo, sobre como se estrutura nossas relações, tanto pessoais quanto sociais. Então, vamos explicar rapidinho, o pessoal que está em casa assistindo, a gente fica assim, estou ouvindo tanto falar de podcast, o que é um podcast? Pronto, o que é um podcast? O podcast ele é uma adaptação, né, a alguns programas de rádio, assim, de entrevista e também de programas que conversam sobre temas gerais. Tem podcast sobre tudo, né, hoje em dia, e funciona nas mídias digitais, né? A gente tem possibilidade de ouvir na internet, pela internet. E o melhor, é o horário que a gente tiver disponível. O horário disponível. Né? Às vezes está lá no ônibus, está ali de bobeira, está lavando uma roupa, lavando a louça, dá para ficar ouvindo ali no fone, Sim. né? Que é bom. E quem também está aqui do meu lado é a Vera Rodrigues, que é professora do programa associado de pós-graduação em antropologia da UFC Unilab, coordenadora do projeto de extensão Mulheres Negras Resistem, do processo formativo teórico e político para mulheres negras. Correto? Corretíssimo, minha cara. Então, faz um resumo também para o pessoal de casa entender um pouco desse projeto que você faz, como é que funciona, como é que veio essa ideia. Então, primeiro, grata por estar aqui, estou adorando estar entre vocês. E para a gente fazer esse diálogo, né? Então, eu diria assim, o que tem principalmente mexido comigo nos últimos tempos, desde 2018, é o projeto Mulheres Negras Resistem. Ele é um projeto de extensão voltado para a formação teórica e política de mulheres negras. O que isso significa? O incentivo, o fomento ao protagonismo feminino e negro. É disso que nós estamos tratando. Por que fazer isso aqui? Porque nós estamos num Estado que nega a existência de negros e negras. Desde que eu cheguei aqui, uma das coisas que eu mais ouvi, negros não existem no Ceará. Eu sou gaúcha, estou aqui há 8 anos. E uma das coisas que mais marcou na vida como professora foi ouvir de uma aluna, uma jovem negra de 20 anos. Ela me disse, professora, a senhora não sabe o que é nascer, crescer e viver num lugar onde dizem que tu e tua família não existem. Desde aquela época, eu venho pensando o que fazer para fomentar um protagonismo feminino e negro. Realmente é complicado, né? Assim, como é que a gente vai negar a existência, gente? Está na rua, tá em todo canto, né? E enfim, né? Mas vamos continuar, porque hoje nosso tema é feminismo. Então, vamos começar explicando. Queria que vocês dessem opinião, as duas. O que é o feminismo para cada uma de vocês? Bom, feminismo é uma igualdade, né? Ele não é a mesma coisa. Tem muita gente que confunde um pouco, achando que o feminismo ele é o contrário do machismo. E não tem nada a ver com isso, né? O machismo é a forma como os homens eles estão posicionados para poder dominar toda a sociedade. Porém, né, o feminismo ele é uma luta por igualdade. Então, não é para ser melhor ou menor do que os homens, mas para ser igual, para ter todas as oportunidades, para a gente ganhar os mesmos salários, para a gente ter a possibilidade de acessar os mesmos espaços. E quando a gente coloca, né, para o feminismo negro, a gente tem, sim, uma outra necessidade. Quando a gente traz isso para questões
com as mulheres negras, a gente acaba trazendo também para umas necessidades que são nossas, que muitas vezes não é igual para as mulheres brancas. E aí eu acho que a professora Regina pode explicar isso melhor, mas é muito relacionado à forma como a gente necessita dessa igualdade no mundo. Porque, além da gente ser mulher, nós somos negras. Então, assim, a gente vive duplamente, né, em questões. A da igualdade social, mas também uma luta por igualdade racial. Tem essa diferença, né? Mas para você, professora. Então, sem dúvida, né, a minha leitura se aproxima e dialoga com o que a Natália Magalhães acabou de colocar. O ponto crucial para a gente falar em feminismo negro é de que a gente precisa sair daquele equívoco, que foi o princípio de pensar que essa luta por igualdade parte de um sujeito único, como se todas as mulheres, todas as experiências das mulheres fossem iguais. Um exemplo básico. Quando no feminismo, no primeiro momento, a ideia é lutar para trabalhar fora. Nós precisamos lutar pelo direito de trabalhar. As mulheres negras sempre trabalharam. Sempre. Para nós nunca foi uma questão de buscar esse direito. A nós sempre foi imposto o trabalho. Talvez, no caso das mulheres negras, lutar pela valorização do trabalho. Sim, diferente. Mas né? não a ideia de que eu vou sair de casa, vou finalmente trabalhar. Não, meu filho. O que vocês acham que aconteceu nesse país pós-abolição? Né? Eu tenho uma experiência muito interessante pessoal em relação a isso. Né? Quando eu entrei na faculdade, eu fiz universidade particular, então, assim, numa universidade enorme, né, daqui. Então, assim, quando eu cheguei, no primeiro momento, e a gente conversava sobre família e tudo mais, né, e todo mundo me falava, porque a minha avó cuidou de casa, teve não sei quantos filhos e tudo mais. E eu olhava para a minha própria avó, que tinha trabalhado a vida toda, que era enfermeira e que dava plantão desde que eu era muito criança, né? E eu ficava pensando, mas a minha avó trabalhou, cuidou da casa, cuidou dos filhos dela, teve 2 casamentos e ainda comprou a própria casa. Então, eu pensava, minha avó é feminista, né? No primeiro momento, eu comecei a questionar isso. Uma coisa que era real para você e normal. Normal e real, e estava ali concreta na minha vida, né? E na vida de outras mulheres negras, mas isso não cabia dentro de uma realidade das minhas amigas, que tinham avós da mesma idade e eram brancas, né? Porque elas estavam em outro momento da vida. Elas estavam, sei lá, indo para as reuniões da igreja, fazendo outras coisas, enquanto a minha avó estava trabalhando, né? Sábado, domingo, feriado, ano novo, carnaval. Então, assim, essa realidade é outra, porque, como a professora falou, é uma situação normal para as mulheres negras, né? É uma situação corriqueira, é uma situação que acontece com frequência, né? A gente precisa trabalhar para ter o nosso sustento, porque desde a escravidão a gente trabalha. Mas eu acho que é essencial também entender que o feminismo negro, eu fico com a postura crítica e criativa de Bell Hooks, a escritora estadunidense. É colocar a mulher negra na centralidade, não na margem. Então, por exemplo, eu coordeno um projeto que eu digo, ele é de, para e com mulheres negras. Os referenciais teóricos políticos, ou seja, as leituras que fazemos são de intelectuais negras, as formadoras são intelectuais negras, as cursistas são intelectuais negras. Colocamos nesse sentido, né, de que a gente precisa se ver. E a gente precisa não aceitar a margem. Eu até comentava, antes da chegada aqui, que eu estava muito contente e surpresa com esse convite, porque geralmente nos chamam a nós, profissionais negros e negras, somente no Novembro Afro-Brasileiro. É como se a gente não existisse no resto do ano. Eu costumo dizer, gente, eu sou professora e pesquisadora o ano todo. E eu consigo dar aula, então eu faço muita coisa. Tem todo o seu trabalho ali, que tem que ser cada vez mais em voga, né? Virar notícia mesmo, né? Para que as pessoas possam se identificar. Acho que para as crianças, né, que elas possam ter uma referência. Quando a gente fala de referência, mas eu quero ser tal coisa, então eu tenho a referência. Mas que ela tenha uma referência da mesma cor que a dela, para que ela possa se identificar e saber assim, eu posso também, peraí. Não é porque eu não sou loirinha, de olhos azuis, que eu não posso chegar lá, que eu não posso ser modelo, que eu não posso... Porque durante muito tempo também tinha esse preconceito, né? Assim, você vem do Sul, você sabe o quanto que lá tem mulheres loiras, de olhos azuis, altas, que são um exemplo de beleza. Por que de beleza, né? Se temos tantas mulheres negras, morenas, ruivas, bonitas também, a gente tem que se enquadrar em tudo. É que tudo isso é fruto de um padrão, o padrão da branquitude. Eu, como gaúcha, né, o que eu entendo de uma criação, eu conversava um pouco antes com a Natália, né, sobre esse olhar regional. Inclusive, quando a gente fala do Rio Grande do Sul, eu acho muito interessante que muitas vezes as pessoas pensam no Rio Grande do Sul somente como uma serra, como Gramado. E como a ideia, né, de que você vai lá para ver aquela gente bonita. Eu ouvi uma conversa, uma vez eu estava no aeroporto aqui em Fortaleza e eu ouvi uma família falando que finalmente iam ver gente bonita.
Meu pai, que gosto. Só se for os meus. Mas qual é a questão, né? E muitas vezes, quando eu cheguei aqui, eu surpreendi as pessoas, porque eu sou gaúcha. E, geralmente, as pessoas, a imagem, o imaginário social é esse. Exatamente, né? Mas eu faço parte do percentual de uma população gaúcha negra. Que, às vezes, as pessoas ignoram, né? Mas me diz uma coisa, vocês acham que estamos evoluindo? As coisas estão melhorando quando se fala de feminismo negro? Então, eu acho que nós temos algumas discussões em andamento, né? Mas acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer para a gente falar, de fato, em uma melhora. Essa é a minha opinião pessoal, né? Eu acho que a gente está, sim, tendo a possibilidade de discussão. Uma coisa que eu vejo demais é as pessoas falarem, mas Instagram é uma coisa que a gente passa muito tempo e tal, mas também é lá onde muitas discussões, sabe, nas redes sociais como um todo, Twitter, Instagram, Facebook, são lá que as primeiras discussões vêm, né? São lá que as primeiras contatos, né? Até porque a gente também não pode apagar que tudo é uma mudança de geração para geração. Estamos lentos, talvez um pouco atrasados, já poderíamos estar muito mais à frente, mas a gente tem que ver que a gente, às vezes, foi educado daquela maneira, né? Pelos nossos bisavós que passou, e eu acho que as redes sociais têm esse lado bom para ensinar as pessoas, né? Tem muita coisa ruim, infelizmente, né? As pessoas levam as redes sociais para um outro lado, mas também tem esse lado bom de mostrar uma discussão, de trazer uma temática, né? Para as pessoas até mesmo se identificarem. Peraí, mas isso aí eu também passo, isso daí eu também enfrento, essa luta não é só dele, essa luta também é minha. Também é minha como mulher, porque enfrento coisas parecidas, porque enfrento coisas desse tipo, né? Então, acho que está aí para isso. E eu vejo muito como uma possibilidade, né, de falar, né? A Grada Quilomba, por exemplo, ela abre o livro dela, né, falando justamente sobre essa coisa da gente ser silenciada, porque tem isso também. As mulheres negras, elas são muito mais silenciadas dentro desse processo inteiro, e silenciadas literalmente, né, no sentido de não ter espaço para falar. Isso aqui que a gente está fazendo agora é uma coisa interessantíssima também, do ponto de vista de que nós estamos tendo um espaço de fala, né? Um espaço de falar para outras pessoas e um espaço de outras pessoas poderem chegar num assunto que nem esse. Então, assim, quando a Grada Quilomba traz o exemplo, por exemplo, da Anastácia, que era uma escravizada, que usava tem uma imagem dela muito famosa, né? Que ela usava uma máscara que fechava aqui a boca dela. Então, aquela máscara ali, ela impedia tanto do escravizado comer, quanto de falar. Então, assim, essa também, não falar, é uma possibilidade, né? É uma questão que acontece para que a gente também não tenha esse tipo de diálogo, para a gente também não reivindicar os nossos espaços. Então, assim, essas vozes, e eu acho que as redes sociais, elas têm o lado positivo, porque eu vejo muitas mulheres negras tendo a possibilidade de voz, né? Assim como o YouTube, assim como outros espaços. E esse tipo de ação, esse tipo de programa é muito importante por isso, porque é uma outra voz, é uma nova perspectiva, né? Para não calar. E, inclusive, para outras mulheres negras, não só para mulheres brancas, não só para pessoas brancas, mas para outras mulheres negras começarem a se perceber e também entrarem numa discussão e numa avaliação do próprio ser, né, nessa sociedade que a gente vive, que é racista. Você acha que a mulher, hoje em dia, eles estão tentando calar o quê na mulher, principalmente na mulher negra? Bem, eu diria uma coisa assim, olha, nós vivemos um processo social de enfrentamento às desigualdades. Isso não acontece, rupturas não acontecem da noite para o dia, por mais que a gente queira. É como, por exemplo, quando a gente fala de sair de um relacionamento abusivo. Muita gente demora anos, demora um tempo para dizer basta. Percebe nem que entrou. Exatamente. Então, as rupturas, né, elas levam algum tempo. Mas a gente tem, eu penso, né, um acúmulo de luta nesse momento. E esse acúmulo de luta está nas redes sociais, está fora das redes sociais. Eu, por exemplo, acho interessantíssimo nas redes sociais o cyberativismo, que já foi objeto de pesquisa de algumas pesquisadoras, né? E também de perceber como é que se dá esse enfrentamento. Sem dúvida, o calar uma mulher não necessariamente, por vezes, pode ser o ato físico, cala a boca, não fala, mas a ausência de oportunidades, a invisibilidade,
o tratamento que é dado. Eu costumo dizer, por exemplo, que qualquer mulher, especialmente uma mulher negra, ela deve ser tratada com seu nome e sobrenome. Aquela coisa de ser chamada de queridinha, de fulaninha, é, na verdade, o menosprezo que está implícito a partir da misoginia e do racismo. Eu digo às minhas estudantes, não permitam ser tratadas em público de uma forma que não lhes diga uma ponte de respeito, de dignidade. Geralmente, um homem, quando é apresentado publicamente, seja em qualquer mídia, ele tem nome e sobrenome. Ninguém apresenta um empresário, um político, ó, chegou o Raul. Não. Chegou o senhor Raul Novaes, presidente da empresa tal. E eu já vi, por vezes, mulheres serem apresentadas em público, para mim, de forma desrespeitosa. Por isso que, por vezes, pode soar arrogante quando uma mulher negra como eu, professora, chega e diga, olha, meu nome é Vera Rodrigues, eu tenho nome e sobrenome, eu tenho trajetória, eu tenho família. Eu me nego a ser silenciada, destratada dessa forma. Porque a pretenso carinho, a pretensa informalidade, ela, por vezes, esconde exatamente a tentativa de subalternizar. E aí, quando a gente nega esse lugar, eu não quero ser subalternizada, eu não vou aceitar ser subalternizada, mesmo que isso venha disfarçado de um pretenso carinho. Eu tenho muito cuidado com carinho. Eu prefiro assim, muito de olho. Concordo muito com isso. Pessoas muito fofas. Não é nem ser fofa, né? Mas, às vezes, é uma questão de uma... Por exemplo, né? Apesar da sua cor, você é muito bonita. Né? Então, assim, esse é um elogio, né? Um elogio que se dá que marca, né, a nossa cor. Marca o fato de você... Por exemplo, outro dia também, uma mesma situação com uma amiga, né, da faculdade, que foi na minha casa e conheceu a minha avó. E aí, quando ela chegou para outros colegas, ela falou o seguinte, conheci a avó da Natália e é uma mulher, assim, negra. E eu fiquei pensando, tá, tudo bem, ela é uma mulher negra, isso é um fato. Sim. Mas, assim, por que esse marco? Né? E aí, depois, lendo Grada Quilomba também, nesse mesmo livro que eu citei, que é Memórias da Plantação, que é um livro incrível, eu recomendo demais. Né? E nesse livro, ela também vai falar exemplos parecidos, e ela fala sobre isso. Né? Essa marcação, ela é uma marcação que, na verdade, ela diz o seguinte, sim, você é uma mulher negra, e sim, somos mulheres negras, mas é também para dizer, você está num lugar que não é bem-vindo. Né? Você é uma mulher negra e, socialmente falando, isso não é um lugar bom. Né? Isso não é um lugar... Aquela mensagem subliminar, né? Que vem carregada de uma frase assim, que parece inofensiva e não é. Né? E o racismo tem isso. Né? O racismo tem isso. E eu acho que é a coisa mais importante da gente falar em relação à diferença, né? Dessa coisa do feminismo e do feminismo negro. Porque quando a gente fala de feminismo e de mulheres, de uma forma geral, a gente também está falando... Não é que as mulheres brancas elas também não tenham a ausência, por exemplo, de um salário... não justo, né? A ausência do salário justo, a ausência de possibilidade de cargos elevados, de valorização. Então, assim, não é isso. Não é que as mulheres brancas elas não passem por essas questões, porém, a gente também passa por essas questões de forma muito mais contundente em algumas situações, como, por exemplo, o caso que eu acabei de falar, né? de ser taxativa com essa coisa da sua imagem, você não é a mais bonita, tudo bem, estamos aqui num grupo de mulheres, mas você não é a mais bonita porque você é a negra. Né? Se a gente está num grupo de mulheres brancas e negras. Então, assim, são essas pequenas questões que acontecem, mas também questões enormes, como, por exemplo, essa coisa do trabalho. Né? As mulheres negras elas chegam a ganhar 60% menos do que um homem branco. No mesmo cargo, tendo a mesma formação, por exemplo. Né? E isso é muito gritante. Enquanto a gente está falando de uma diferença que com as mulheres brancas também acontece, mas de uma menor proporção. E acho que essa porcentagem ela chega a ser 40%, alguma coisa do tipo. Se não me falha a memória, a gente até discutiu esse assunto, acho que é 49%. Pronto. Né? E com as mulheres negras passa a ser 60%. E o que vem, piora a situação aqui nos cargos mais altos, quando a gente está falando de uma professora com mestrado, com doutorado, que exerce uma função de diretora de uma grande empresa, de uma grande multinacional, aí que a diferença é mais gritante ainda nessa faixa salarial. Porque a questão maior, gente, é pensar o quanto isso é estrutural.
não é uma questão de vitimismo, de mimimi. E eu falo isso porque justamente é isso que a gente escuta. Exato. Então, quando eu falo essa conversa rasa, exatamente essa ausência de informação e a ausência de vontade de pensar. Eu digo que o problema não é tu não saber, é tu não querer saber. É aí que nós temos um problema. Porque nós precisamos juntar, oportunizar talento e oportunidade para as pessoas, para poder realmente tratar as questões no nível que elas estão. Nós temos desigualdades estruturais. Eu, por exemplo, acho um equívoco a frase que não diz nós somos iguais. A pergunta correta deveria ser nós estamos iguais? É de estar em situação de igualdade que a gente está falando. Não estamos falando em ser igual. É óbvio. Aqui não há nenhum desnível de intelectualidade, de criatividade, de potência, e me perdoem, de beleza, por exemplo, entre nós. Não se trata disso. Nós estamos falando de oportunidade. Não é uma competição para ver quem é mais bonito ou melhor, é uma competição para que todos tenham o mesmo direito, uma luta para que todos tenham o mesmo direito. Não é competição, é uma luta pela igualdade, né? E essa luta por igualdade significa enfrentar as desigualdades, minha gente. E significa a gente, por exemplo, aprender a ter respeito, a reconhecer o trabalho. Eu trago 2 exemplos para sinalizar isso, para a gente pensar que no Ceará o que nós temos, por exemplo, de 2 mulheres negras que podem representar muito bem uma ideia de um protagonismo feminino negro, de competência. Inicialmente, eu gostaria de falar da professora Zelma Madeira. A professora Zelma Madeira, que está na gestão no Estado, né, trabalhando com questão de movimentos sociais, é assistente social, que tem uma longa trajetória de ensino, pesquisa e extensão no núcleo de pesquisa no Afro, na Universidade Estadual do Ceará. A professora Zelma Madeira, que hoje, né, ela está apresentando o Prêmio Novare 2021, sendo que ano passado ela foi ganhadora do prêmio com a campanha, né, Ceará Sem Racismo. Vejam bem, e é uma mulher negra. Eu quero falar também da minha colega da Unilab, a professora Artemisa Odila Candé Monteiro. A professora Artemisa é pró-reitora de Relações Institucionais da Unilab. É cientista social, é uma mulher guineense africana. Eu estou falando de competência, eu estou falando de oportunidade. Então, nós não podemos continuar achando normal que isso seja uma exceção. Eu quero, cada vez mais que mais jovens se espelhem, acreditem, vejam a sua potência. Para mim, é profundamente doloroso ainda quando algum estudante chega para mim, branco ou negro, e diz, estudante da pós-graduação, que eu sou a primeira professora negra que ele conhece. Na pós-graduação, o que significa que esse jovem passou a vida toda de formação escolar sem isso. E quando eu sei, só para fechar a ideia de desigualdade estrutural, eu faço parte dos 3% de professoras negras na pós-graduação desse país. 3%. São dados do Censo do Ensino Superior. Nós não estamos na Dinamarca, minha gente. Nós não estamos na Suécia, estamos no Brasil. Exatamente. E eu faço parte de 3%. É porque eu sou o máximo? Eu não sou boa assim. Mas é porque, minimamente, eu cavei algum espaço de oportunidade, mas eu não quero isso só para mim, e é inaceitável disso. Nós somos mais de 50% da população, no mínimo. Isso tínhamos que ser 50%. Com certeza. Bem, pessoal, a gente está hoje falando sobre feminismo negro. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí.